Olá, boa tarde. A partir de agora tem mais destaques do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 6 de dezembro, para te deixar ainda mais atualizado. Dia após dia, o calor só aumenta. Dados divulgados por pesquisadores do Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos da União Europeia, 2023 será o ano mais quente que se tem registro. Inclusive, já são 6 meses consecutivos quebrando recordes de calor. Desde junho, o calor vem aumentando, surpreendendo cientistas que relataram que, nesse tempo, a temperatura chegou a ser 2 graus mais quente que a era pré-industrial. De acordo com o observatório, novembro de 2023 foi mais quente que o mesmo mês em todos os outros anos no mundo todo. Nesse mês foi registrada uma temperatura média do ar de superfície de 14,22 graus Celsius, 0,85 graus acima da média de novembro de 1991 até 2020. Além de tudo, a média da temperatura de janeiro a novembro de 2023 foi 0,13 graus mais quente que a média do mesmo período de 2016, ano mais quente registrado até então. De cada 5 jovens entre 15 e 29 anos de idade, um não estudava e nem trabalhava em 2022, o que totaliza 10 milhões e 900 mil indivíduos. Os dados fazem parte do levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Deste total de nem, 43,3% eram mulheres pretas ou pardas. 24,3% eram homens pretos ou pardos, 20,1% eram mulheres brancas e 11,4% eram homens brancos. Os dados ainda mostraram que no ano passado, 4 milhões e 700 mil jovens não procuraram empregos nem gostariam de trabalhar. Desse grupo, estavam 2 milhões de mulheres responsáveis por cuidar de parentes ou de trabalhos domésticos. Com a pandemia, a proporção de jovens nem saltou de 24,1% em 2019 para 28% em 2020. Desde então, o número registrou 2 quedas seguidas até chegar ao patamar de 2022. De acordo com o IBGE, dos quase 11 milhões de jovens que não estudam e seguem desempregados, 61,2% se encontram abaixo da linha da pobreza. Dentro desse recorte, 47,8% eram mulheres pretas ou pardas. E após a pandemia de Covid, a retomada do mercado de trabalho e o fortalecimento de programas sociais levaram a uma redução da desigualdade social no Brasil. Segundo o IBGE, mais de 16 milhões de brasileiros saíram da faixa da pobreza entre 2021 e 2022. Apesar disso, desta queda ainda se mantém como uma das mais altas do mundo. A desigualdade social no Brasil chegou no ano passado ao menor patamar dos últimos 10 anos. Os dados da nova série histórica de indicadores sociais do IBGE apontam que a retomada do mercado de trabalho e o fortalecimento de programas sociais contribuíram para o resultado. Apesar de reduzir, a desigualdade ainda se mantém como uma das mais altas do mundo. Em outubro deste ano, o número de brasileiros ocupados chegou a 100 milhões de pessoas pela primeira vez. É o maior patamar desde o início da série histórica do IBGE, iniciada em 2012, renovando o recorde batido no levantamento anterior. O índice de Gini, de 0 a 1, que mede a desigualdade de renda, ficou em 0,518 no ano passado. Mas, de acordo com o IBGE, se os programas sociais não existissem, o resultado poderia ficar pior, chegando a 0,548. Apesar da melhora nos indicadores sociais, cerca de 67 milhões e 800 mil brasileiros estavam em condições de pobreza em 2022, com renda nominal inferior a $5,5 por dia. Outros 12 milhões e 700 mil estavam em condição de extrema pobreza, com menos de $2 de renda diária. De acordo com o cálculo do IBGE, a ausência dos programas sociais teria elevado a proporção de pobres do país de 31,6%
para 35,4%. Já a extrema pobreza teria subido de 5,9% para 10,6% da população do país. Outro dado importante do levantamento é que 40% das pessoas pretas ou pardas eram pobres em 2022, patamar quase 2 vezes maior que a taxa da população branca de 21%. E um estudo realizado por pesquisadores das universidades federais de Pelotas e do Rio Grande do Sul mostrou que não se imunizar com todas as doses da vacina contra a Covid-19 aumentam as chances do desenvolvimento da Covid longa. A pesquisa apontou que aqueles que não se vacinaram completamente apresentaram 23% mais chances de ter o vírus na sua forma longa, se comparados às pessoas que se imunizaram com 3 ou 4 doses. Já entre os que tomaram até 2 doses, a probabilidade de desenvolvimento de sintomas persistentes é 8% maior. Para chegar até esses resultados, os pesquisadores acompanharam 1.000 pacientes entre 2020 e 2023 para monitorar os efeitos da pandemia a longo prazo. De acordo com um dos principais idealizadores do estudo, no começo da pandemia, se acreditava que os efeitos da Covid seriam indiretos, com um aumento nos casos de ansiedade, depressão e sedentarismo. Mas a pesquisa mostrou que existem efeitos diretos também na saúde. A Covid longa é a forma da doença que se caracteriza quando os sintomas permanecem por 3 meses ou mais. Entre as queixas mais comuns estão dores de cabeça, fadiga, perda de olfato e paladar, tosse, queda de cabelo e complicações neurológicas. Segundo os pesquisadores, o principal problema é que quanto mais pessoas tiverem a Covid longa, mais o Sistema Único de Saúde ficará sobrecarregado. Diversos especialistas já classificam essas condições como uma nova fase do pós-pandemia. Apesar das 518 milhões de doses aplicadas, a cobertura da vacina bivalente é baixa. Segundo o Ministério da Saúde, apenas 17% da população foi imunizada com a dose bivalente, que serve como um reforço para a imunização, realizada com as demais vacinas monovalentes. Recentemente, devido à baixa imunização, alguns estados como Alagoas, Amazonas, Amapá, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina registraram tendência de alta nos casos da doença. E olha só, seguir uma dieta vegana por 8 semanas já é o suficiente para melhorar a saúde cardiovascular. O fato foi descoberto por uma pesquisa realizada pela Stanford Medicine. Para realizar o estudo, foram selecionados 22 pares de gêmeos idênticos, ou seja, 44 participantes. Todos eles faziam parte de um banco de dados da universidade por serem saudáveis e não possuírem doenças cardiovasculares pré-existentes. Cada um deles adotou uma dieta vegana, sem carne ou produtos de origem animal, como ovos ou leite, enquanto o outro adotou uma dieta com frango, peixe, ovos, queijo, laticínios e outros alimentos de origem animal. Ambas as dietas saudáveis e balanceadas. Nas 4 primeiras semanas de observação, os participantes receberam suas refeições prontas e nas últimas 4 semanas eles prepararam suas próprias refeições. O nível de colesterol LDL, considerado ruim, caiu mais para os veganos em comparação aos da outra dieta no final do estudo. Os participantes veganos também mostraram uma queda de cerca de 20% na insulina em jejum e perderam em média 4 quilos a mais que os onívoros. Com o estudo, os pesquisadores conseguiram limitar as diferenças causadas pela genética e por escolhas de estilo de vida, para conseguir quantificar os benefícios para o coração de uma dieta vegana em comparação a uma dieta convencional. Assim, os resultados mostraram que, pensando na longevidade, a maioria das pessoas se beneficiaria se adotasse uma dieta baseada em vegetais. E uma startup anunciou um novo item chamado Halo, parecido com uma tiara, cuja promessa é induzir sonhos lúcidos. Nesse tipo de experiência, a pessoa que está sonhando fica ciente de tudo o que está acontecendo e até consegue exercer algum grau de controle sobre os desdobramentos.
A proposta da empresa é que o dispositivo fique disponível no início de 2025 e a estimativa de preço gira em torno de $1.500 a $2.000, o que seria o equivalente a R$7.400 a R$9.900. O produto tem como base pesquisas que ainda estão em andamento, conduzidas pelo Instituto Donders, na Holanda. Os estudos em questão visam áreas específicas do cérebro e frequências de ultrassom para uma indução ideal de sonhos lúcidos. Os sonhos lúcidos foram retratados em muitos filmes, mas não são uma ficção. Existem milhares de profissionais qualificados em todo o mundo que desenvolveram técnicas para aumentar as chances de ter sonhos lúcidos. Mesmo os sonhadores mais habilidosos não conseguem induzir sonhos lúcidos sob demanda ou sustentar o sonho à vontade. É quase impossível estudar a consciência através de sonhos lúcidos com o mesmo rigor que esperaríamos de outras ciências exatas, diz a startup em seu site oficial. Mais notícias você acompanha daqui a pouquinho com Kleber Werneck no Jornal das 18h30. Às 10 da noite eu volto ao vivo ao lado de Alexandre Giaqueto e espero por você. Obrigada pela companhia. Tchau.